Olá, gente, tudo bem? Bom dia, paz do Senhor a todos. Aqui é o professor Silvio. A gente vai estar nesses minutos aqui falando sobre período interbíblico. Nós estivemos ali na, na cidade de Coroatá, na cidade de Coroatá, dando a matéria Introdução ao Novo Testamento, e acertamos com a turma que a primeira parte da apostila eu faria um vídeo e colocaria esse vídeo no YouTube, como eu vou colocar, para que os irmãos possam estar assistindo. E também, a partir desse vídeo e também o material que eu vou colocar no grupo, está respondendo as perguntas que vão valer como nota para a matéria, tá bom? Então a gente vai estar aqui colocando esse material, esse vídeo no grupo. Os irmãos vão assistir até o final, mas é para assistir até o final mesmo, tá legal? Vão também, se quiserem, imprimir a apostila, porque as perguntas que eu fiz estão entre aí a página 2 até a página 13. Então você pode ali estar imprimindo para melhorar mais a sua pesquisa e aprofundar mais também o assunto, e assim poder estar respondendo as perguntas, ok? O prazo, né? O prazo, falei na turma, é até o dia 23 agora do mês de julho. 23 de julho é o prazo, tá bom? 24 eu não recebo mais. Então você tem até o dia 23 de julho para fazer seu trabalho, responder as perguntas e me mandar no meu privado. Não é no grupo, é no privado. Você me chama no privado, beleza? Responde suas questões e manda no privado. Eu vou corrigir e vou passar as notas para o pastor Wander. Sem mais delongas, ok? Quero apresentar, antes de mais nada, algumas obras. Eu tenho aqui em mão esse material aqui do Craig Blomberg, né, da editora Vida. Eu sei que a imagem está invertida. Ele tem como tema Introdução aos Evangelhos, apesar de ele não ser uma introdução ao Novo Testamento, mas ele, no início do seu trabalho, ele faz uma análise, ele procura fazer uma análise desse período interbíblico que nós vamos estar vendo aqui, tá? Para poder ele adentrar propriamente dito nos Evangelhos. Então, é uma obra que é excelente, eu a recomendo, como também essa do Luiz Berkoff, da editora CPAD, tá? Esse aqui já é um livro de introdução ao Novo Testamento, excelente material também, da mesma forma como o Blomberg, ele faz uma análise antes de entrar propriamente nos livros. Ele também faz uma introduçãozinha histórica de alguns fatos importantes do período interbíblico que vão jogar de certa forma luz, né, para compreender algumas coisas lá do Novo Testamento, beleza? Tenho também a Bíblia, tá? Essa aqui só a Bíblia de Jerusalém, tá legal? Se você tiver essa Bíblia em casa, professor, mas não estão fazendo teologia protestante, o que eu quero com Bíblia católica? Gente, o teólogo, ele não tem disso. O teólogo, ele não pode fazer teologia baseado em preconceito. Ele tem que ter fonte de pesquisa, ok? E a Bíblia de Jerusalém é, sem dúvida, você pode estar conversando com qualquer professor de teologia, qualquer pessoa que lida com teologia, que ele vai ter boas referências dessa Bíblia. E também ela, antes de entrarmos ali nos livros, no livro de Mateus até o Apocalipse, que é o Novo Testamento, ela tem também uma parte onde ela vai desenvolver essa parte histórica do período interbíblico, ok? Então eu recomendo ela, ela é muito boa. E claro, eu acredito que deve ter talvez Bíblias protestantes, não me recordo assim, mas deve ter Bíblias protestantes também, onde fazem também essa análise, né, histórica, antes de entrar propriamente no livro. E tem aqui o Novo Testamento do Mero Setene, da editora Shed, material excelente também, da mesma forma vai sempre fazer esse trabalho. Então você pode analisar. Quem tem o comentário do Champlin, por exemplo, também o comentário do Champlin, no primeiro volume dele, ele vai estar traçando também esse período histórico. Então você vai ter muito material bom nessa área, onde vai estar te ajudando você, ok, a esclarecer melhor alguns fatos. Aí você deve se perguntar, mas professor, qual é a importância de eu estudar o período intertestamentário ou período interbíblico? Toda, meu irmão, porque quando você estuda esse período, que os estudiosos falam de Malaquias até Mateus, segundo eles, tem um espaço de tempo de 400 anos, então aí são 4 séculos, né? 400 anos. Ali você aprende muita coisa, né? Você consegue, às vezes, visualizar, ter informações, na verdade, que vão te ajudar a visualizar melhor o Novo Testamento.
Por exemplo, quando você lê no Novo Testamento a palavra fariseu, você percebe que essa palavra, se você for um leitor atento, você não encontra ela no Antigo Testamento, mas no Novo você encontra ela. E aí, naturalmente, você vai estudar para saber a origem dessa palavra e vai descobrir que os fariseus, muito provavelmente, eles ali tiveram sua origem no período intertestamentário, ou como nós chamamos também período bíblico, né? Interbíblico. A sinagoga, a mesma coisa, de onde foi que surgiram as sinagogas? Então, essas e outras questões, tanto de cunho político, como também de cunho religioso, do mundo bíblico, a gente aprende muita coisa nesse espaço, ok? E aí a gente, quando estuda essa fase, né, da história do mundo bíblico, a gente acaba descobrindo essas informações, tá bom? Eu quero começar aqui na apostila falando de Alexandre Magno. É bom lembrar que Daniel, ele teve a oportunidade de interpretar um sonho, né, que foi o sonho do rei Nabucodonosor, e ali teve um sonho da estátua. Ele sabe disso, que ele tinha uma cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro, ela representava todo o Império Babilônico, e os irmãos sabem o restante. Não estou aqui para falar do livro de Daniel, apenas relembrar que aquela estátua representava os impérios mundiais, né? Na ordem vem Babilônia, depois vem o Império Medo-Persa, depois vem o Império Grego e depois viria o Império Romano, tá? Então a apostila, ela começa, ok? Ela começa com o Império Grego, o Império de Alexandre Magno. De forma resumida, talvez você já leu no livro de história, talvez você já ouviu algum pregador ou algum professor falar de Alexandre Magno, ou até mesmo em filmes. Você já deve ter ouvido falar de Alexandre o Grande, né? Ou Alexandre Magno. Tem até um filme dele aí, Alexandre Magno. Alexandre Magno foi filho do rei Filipe da Macedônia, tá? Esse rei Filipe da Macedônia, inclusive a carta de Paulo aos Filipenses, Filipos, né? Cidade de Filipos. Essa cidade ganhou o nome porque o pai de Alexandre havia conquistado ali e ele colocou a cidade em homenagem ao seu nome, Rei Filipe. Então, foi também um grande general, um grande guerreiro, mas o seu filho foi mais extraordinário ainda. O Império Grego foi realmente algo extraordinário e conquistou muitas terras. E entre as terras que Alexandre o Grande conquistou, estava Israel, né, na região da Palestina, aonde ele conquistou. Mas a história também conta que ele morreu muito novo. Alguns dizem que ele morreu de malária e acabou tendo que o seu império tendo que ser dividido, né? A história conta que 4 imperadores, ou na verdade 4 generais, não imperadores, tá? 4 generais dividiram o império de Alexandre Grande. Mas nessa divisão, 2 escolas se destacaram, que foi a escola dos Ptolomeu, tá? E a escola dos Seleuco. São 2 escolas gregas que brigaram o tempo todo, rivalizaram o tempo todo. E no meio dessa briga sempre estava a região da Palestina, ou seja, Israel estava no meio dessa briga. Em determinado momento da história, os Seleucos, eu tenho que acelerar aqui para não ficar muito longo, os Seleucos, eles dominaram, ok? E em outro determinado momento os Ptolomeus dominaram. Primeiro foram os Ptolomeus, os historiadores falam que foi um período relativamente bom para Israel, eles não impunham regras abusivas, principalmente no que tange a questão da sua religião. Eles tinham liberdade para se cultuar, liberdade para adorar o seu Deus. Mas os Seleucos chegou um momento que eles venceram, né? E um rei que vai se destacar muito na história dos Seleucos é Antíoco Epifânio. Talvez você já ouviu falar desse cidadão, Antíoco Epifânio, tá? Ele é o cara que vai aí ser um verdadeiro terror para o povo de Israel. Inclusive, na Bíblia Católica, você tem 2 livros que são muito importantes, que falam desse período de Antíoco, até a apostila coloca o nome dele aqui, Antíoco Epífanes IV, tá? Que é o livro de 1 Macabeus e 2 Macabeus, esses 2 livros. É muito importante você ler esses 2 livros, para você poder ter um conhecimento, assim, entendeu? Ainda que exista essa ideia da canonização da Bíblia protestante, do cano católico,
Mas no que tange, é o que eu sempre digo para meus alunos: olha, gente, como o teólogo, ele é um pesquisador, ok? Então, como pesquisador, ele não tem fontes A, B, C que ele vai considerar melhor. Não, ele vai em busca da fonte. Não interessa se a fonte ela é católica, se a fonte ela é protestante, isso não interessa. Ele vai atrás da fonte. Então, ele está interessado em pesquisar e encontrar, ok, a verdade. Então, na Bíblia Católica, você vai encontrar o livro de 1 Macabeus, tá bom? E o livro também de 2 Macabeus. E lá você vai ter várias passagens, várias situações, ok? Várias histórias onde narram essa batalha que os judeus tiveram, ok? Com os gregos, especialmente ali os Seleucas, né? Liderado pelo rei Antíoco Epifânio IV. Inclusive tem aqui uma passagem de Macabeus, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, para você ter uma ideia de como os gregos queriam helenizar completamente o povo judeu. Aí você pergunta: professor, o que é helenizar? Helenização, essa palavra aparece muito, principalmente quando a gente está estudando teologia, a parte do Novo Testamento, essa expressão aparece muito, helenização. Gente, helenizar é a ideia de você pegar a cultura grega e sobrepor ela sobre uma outra cultura. Qual era a ideia dos gregos? Os gregos, isso já vinha desde Alexandre. Alexandre, ele não foi só um guerreiro, ele não foi só um rei, não. Alexandre também era uma pessoa muito culta, era uma pessoa que valorizava a educação, valorizava o conhecimento. Se diz que o seu professor da juventude teria sido Aristóteles, né? O filósofo Aristóteles. Então, se de fato foi Aristóteles, então eu penso que com certeza ele deve ter sido uma pessoa bastante influenciada pela filosofia de Aristóteles. Então, deveria ser uma pessoa bastante lógica, bastante racional. Enfim, eu não sei exatamente se ele pegou tudo do seu professor. Mas, de qualquer forma, ele teve aí uma boa influência educacional. Então, Alexandre, ele queria muito isso, né? Quando conquistava uma determinada região, um determinado povo, ele queria ali implantar também a cultura grega. Só que isso vai ficar muito mais forte quando Alexandre morre, o seu reino é dividido, e então Antíoco Epifânio ele toma conta dessa região da Palestina. Isso vai ficar mais acentuado. Ele vai querer impor mesmo, na força mesmo, vai querer impor na força mesmo que as pessoas elas venham agora a aderir à cultura grega. E aqui tem uma passagem que é 1 Macabeus, você pode estar lendo 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 14 ao 15, que diz assim, ó: construíram, pois, um ginásio em Jerusalém, refizeram seu prepúcio, renegaram a aliança santa para se associarem aos pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então aqui o autor de Macabeus fala a decadência que Jerusalém estava passando. Eles até fizeram uma cirurgia, de acordo com o texto, para reconstruir o prepúcio. Todo mundo sabe que todo menino em Israel, aos 8 dias de nascido, ele é circuncidado. Isso é uma aliança de Deus para com o povo e do povo para com Deus. Então agora estavam negando aqui a ideia, de fato, que o texto quer nos passar, é negar completamente, né? As tradições, as alianças judaicas, para que eles pudessem aderir completamente a cultura grega, né? Aí nós temos ainda aqui 2 Macabeus, capítulo 4, versículo 24, diz assim: conseguiram que lhe fosse atribuído o pontificado, descartando Jasão mediante uma oferta superior em 300 talentos a dele. Aí isso aqui quando ele fala aqui que antes de invadir o Egito, Antíoco Epifânio substituiu Jasão por Menelau, que também era simpatizante do helenismo, ou seja, ele procurou trocar também as autoridades religiosas. Jasão era um judeu, era mais simpatizante à cultura e à religião judaica, e ele faz essa troca justamente movendo esses líderes para que eles pudessem impor, né, completamente ali a sua cultura grega.
E aí vai ter muito mais coisa, né? Não dá pra gente ler tudo, mas o resultado de tudo isso, tá? Para assim resumir no que vai dar essas trocas de liderança, né? Essa influência grega dentro da cidade de Jerusalém, resumindo assim para que você possa entender, você pode estar lendo isso, fica muito claro em 1 Macabeus, capítulo 1, do versículo 41 ao 61. Eu vou só ler isso aqui para encerrar essa parte que diz assim: ordenou o rei quem? No caso aqui seria Antíoco Epifânio, ok? Que em todo o seu reino, ou seja, todos os seus povos, formasse um único povo. Olha aí dele, queria que se formasse um único povo, unidade total, e renunciasse aos seus costumes. Olha o que é que o texto está falando. Renunciasse aos seus costumes. Todas as nações se conformaram às prescrições do rei, ou seja, todas as nações, todos os povos que tinham sido conquistados pelos gregos, não fizeram nenhum tipo de objeção. Aí ele começa: muitos israelitas, aquecendo de bom grado ao seu culto, sacrificaram aos ídolos e profanaram o sábado. Aqui dois pecados gravíssimos. Primeiro, sacrificar a falsos deuses e profanar o sábado. Todo mundo sabe a importância do sábado para o povo judeu, né? Por intermédio de mensageiros, enviou também o rei a Jerusalém. O rei mandou alguns mensageiros gregos até Jerusalém e a cidade de Judá, editos em que ele prescrevia que seguisse costumes estranhos à sua terra. Banisse do santuário os holocaustos, os sacrifícios e as libações, profanasse os sábados e as festas, maculasse o santuário e as coisas santas, erguessem altares, santuários, templos aos ídolos, sacrificassem porcos e animais impuros, deixassem incircunciso os seus filhos e se tornasse abominar por todo tipo de impureza e profanações, relegando assim ao esquecimento a lei e alterando todas as observâncias. Todo aquele que não agisse segundo a ordem do rei seria morto. Os livros da lei que eles encontravam eram rasgados e depois lançados no fogo. Se chegavam a descobrir em casa de alguém um livro da aliança, e se alguém se conformava à lei, o decreto do rei causava a sua perda. Encarniçavam-se cada mês contra os de Israel que tivessem sido colhidos em infração. No dia 25 do mês, sacrificaram no altar, erguido sobre o altar dos holocaustos. As mulheres que haviam circuncidado um filho eram, de acordo com o decreto, punidos de morte, com os filhos suspensos ao pescoço, bem como seus parentes e os que haviam operado a circuncisão. Então, meus irmãos, aí nós observamos que aqui está um relato bem sintetizado em 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 41 a 61, por isso que eu falei importante a leitura do texto, onde ele relata aí como é que foi essa helenização. Então, você vê que não foi uma coisa feita de forma democrática, né? Conquistando-se ideologicamente, foi uma coisa imposta. O rei, ele mandou editos, ou seja, ele mandou ordens, né, onde essas ordens tinham que ser cumpridas. E muitos israelitas acabaram aceitando e cultuando falso deus, sacrificando, enfim, profanando o sábado. Vê que o texto fala aqui que eles rasgavam o livro da lei, que eles queimavam, matavam as mulheres que circuncidavam seus filhos, suspendiam os filhos pelo pescoço, ou seja, enforcavam. Então eles causaram um verdadeiro pânico, causaram um verdadeiro terror, esses gregos, na cidade de Israel, de Jerusalém, porque muitos ali se negavam, tá? Até aqui a apostila fala isso, que muitos preferiram morrer. 1 Macabeus, capítulo 1, 62 e 63 diz: preferiram morrer, diz assim, resistiram a comer coisas impuras, preferiram morrer a consumir alimentos impuros e profanar a aliança. Tudo isso, meus amigos, meus queridos, vai, para encerrar aqui, vai resultar na famosa Guerra dos Macabeus, né? E às vezes não se fala sobre isso dentro da igreja, mas essa guerra ela foi real. Isso aí você pode estar estudando um livro de história geral, lá fala sobre a revolta dos Macabeus. Por que é a revolta? Porque eles se revoltaram, os judeus ficaram extremamente revoltados com toda essa situação que estava acontecendo, ali a profanação do seu culto,
era algo assim que eles não aceitavam. E em 1 Macabeus 4:36 ao 58 fala: disseram então Judas e seus irmãos: eis que nossos inimigos são esmagados. Subamos agora para purificar o santuário e fazer a sua dedicação. Aqui já está um pouco mais avançado, mas aí aqui começa uma dinastia, que essa dinastia ali, essa guerra, porque assim, antes de Judas, o seu pai, Matatias, tá? Resumindo aqui, Matatias era um sacerdote. Ele, quando um desses mensageiros chegou até ele para pedir que ele aceitasse profanar, cultuar falsos deuses, e aí na influência das pessoas, Matatias não aceitou nada daquilo. Ele era um desses judeus zelosos, né? Zelosos pela, pela sua cultura, pela sua religião. Então a história conta que ele matou aqueles mensageiros e ainda aqueles também que aderiram. Então, a partir dessa morte, essa matança, começou ali uma confusão, começou ali essa revolta, essa briga entre judeus e gregos e judeus. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, como é que aqueles pessoal conseguiram vencer o Império Grego, que era o império da época? Tudo foi muito estratégico, irmão. É claro que muitas coisas aconteceram, mas a verdade é que os macabeus esticaram essa guerra por muitos anos e eles venceram muitas vezes os gregos ali, dentro da sua estratégia, conseguiram vencer. E aí você vai ter, depois de Matatias, uma sucessão de líderes que vão tomar conta dessa causa, né? Você vai ter Judas, que é o filho de Matatias, depois vem Jonatas, aí depois vem Simão, aí depois vem João Hircano. Esse João Hircano, ele vai criar uma dinastia que é a dinastia do Hasmoneana, tá? Depois dessa João Hircano, tá? Vem vários líderes. Vem Aristóbulo, né? Esse Aristóbulo, ele prendeu, ele era tão doido que, assim, interessante, a história conta, né? Quando essa sucessão de liderança vai passando, a causa macabeia, ela vai se perdendo. Então, agora as pessoas, os líderes, né, da revolução agora, estavam mais preocupados em seus interesses próprios, preocupados em fazer a sua própria vontade. Esse Aristóbulo, por exemplo, ele teria prendido a sua própria mãe. Olha como é que a situação, ele prendeu a mãe e os 3 irmãos, porque ele tinha medo de alguém dar um golpe nele, um golpe político, tirando ele do poder. Só que depois ele morreu. A Salomé, a Alexandra, ela teria soltado os 3 irmãos e deu o trono a Jonatas, né? Jonatas, que chegou a mudar o seu nome para Alexandre, né? Alexandre Janeu, que era um nome grego. Olha que coisa interessante. Os macabeus, né, que eram judeus, tinham criado uma batalha, tinham criado uma guerra com os gregos, porque eles não aceitavam, não queriam que a sua cultura, não queriam que suas crenças fossem destruídas pela helenização, ou seja, pela imposição grega. E aí esse cidadão chamado, o irmão mais velho, né, de Aristóbulo, né, Jonatas, ele pega, muda o nome dele para Alexandre Janeu. Por quê? Porque tudo aqui já começou a entrar num acordo político e eles queriam, entendeu, se manter no poder. Então nada melhor do que acordos, né, aonde eles pudessem viver em paz e continuar no poder. O certo é, irmão, que dessa situação todinha vai suceder até que aparece, né, um certo tempo, o Império Grego começa a perder força e Roma entra em ação. E a Palestina ali sempre naqueles conflitos, os romanos tentam de alguma forma controlar aquela situação ali, pegando fogo mesmo, como diz a história, pegando fogo. Eles tentam controlar, mas infelizmente eles percebem que eles precisariam tomar uma decisão. E aí Roma, ele coloca ali no poder um cidadão que mais tarde vai aparecer na Bíblia, né? Lá no Novo Testamento, um cara chamado Herodes, né? Alguém ali que vai tomar conta ali daquela região ali. O rei da Judéia, né? Herodes, né? Há vários Herodes, tá, gente? No Novo Testamento. Mas aí essa ideia de Herodes como rei dos judeus, ela vai começar exatamente desse período. Então, aí você já tem uma informação aqui, porque que é importante a gente estudar o período interbíblico, porque
uma das coisas que você vai descobrir é como é que Herodes ele aparece na história. Não tem aquele ditado popular, entrei de gaiato no navio, tem até uma música, né? Entrei de gaiato no navio. Pois é, Herodes é aquele cara que entra de gaiato no navio. E a relação de Herodes com o povo de Israel, principalmente com os judeus, né? Não era uma relação muito boa, porque eles não viam o Herodes como um rei legítimo. Eles não viam. Você pode ver que quando Jesus nasce, os magos aparecem na presença de Herodes, eles falam, nós viemos prestar homenagem, culto, né, ao rei dos judeus. E ele ficou extremamente preocupado, ele ficou tão preocupado com relação a isso que ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele se sentiu extremamente ameaçado, porque ele sabia, o Herodes, ele sabia que ele não era um rei legítimo, ele não era um rei de sangue, podemos dizer assim. Ele estava ali porque o Império Romano tinha colocado ele, devido a toda a confusão que tinha acontecido no passado, toda a desordem, porque uma das políticas, eu já estou falando de Roma, tá, gente? Uma política que Roma ela tinha em autoestima era manter a paz dentro dos seus territórios conquistados. Tendo paz, tranquilidade, estava tudo bem. Só que essa região de Israel sempre foi muito turbulenta, né? Eles sempre nunca se renderam, apesar de ser um povo pouco, mas devido à questão da sua tradição, da sua questão religiosa, eles nunca aceitaram isso assim de bom grado. Então Herodes estava ali, tá? Ele governava com mão de ferro. Todo mundo sabe que uma das grandes, digamos assim, grandes obras que ele deixou no seu governo foi a reconstrução do templo, porque Herodes